Olá, como vocês estão? Aqui é Rosileia Reis, supervisora do Campi Brasil no Distrito Federal. E venho trazer para vocês um tema muito importante, aconselhamento para decisão. Mas eu gostaria de deixar primeiro uma leitura deste livro. E ele concedeu uns paramestres que nos traz o seguinte. Conta-se que Dale Moody foi conversar com uma professora de adolescentes e perguntou-lhe quantas das suas alunas eram salvas. Ela, um pouco reticente, confessou que não havia nenhuma salva. Reconhecendo o mister, Moody, por sua vez, desafiou a professora a transformar a próxima aula de escola dominical em uma hora de decisão. Ela, aceitando o desafio, se entregou ao preparo através do estudo e da oração. E no domingo seguinte, quando começou a dar aula, tudo parecia ser como nos demais domingos, mas paulatinamente, no entanto, começou a notar uma diferença, como se uma doce presença enchesse a sala. Quase sem se dar conta do que fazia, já estava pedindo que as moças aceitassem Cristo como seu Salvador. Lágrimas apareceram nos seus olhos e de uma a uma após suas alunas também. Instintivamente, ela pediu que se ajoelhassem e buscassem a Cristo, e uma por uma assim fizeram. Antes do fim do período da aula, cada uma das 13 moças já ajoelhadas aceitaram a Cristo como seu Salvador. O desafio de Moody fora aceito e deu fruto. E depois de despedir-se da classe, a professora abriu a porta da sala e, ao sair, viu o próprio Moody, que estava do lado de fora prostrado em oração, buscando a Deus em favor da sua classe de moças. As 13 moças foram ganhas através do propósito, do preparo e da oração. Que coisa maravilhosa! Quantos de nós também temos em nossas mãos almas que o Senhor nos confiou? E o propósito maior do Senhor em nos confiar essas pessoas é para ganhá-las para Jesus Cristo. Através do discipulado de crianças em pequenos grupos, dispomos de 3 anos de convivência com crianças, meninos e meninas, e alguns adolescentes também, que precisam ser ganhos. E não adianta nenhuma iniciativa ou esforço se esse não for o propósito primordial na sua vida. Levá-las, conduzi-las a Cristo e ganhá-las para Jesus. Também eu gostaria de deixar com vocês a indicação do livro Transformando Crianças em Campeões. E George Barna, um pastor americano, nos diz em seu livro: se fizermos um bom trabalho na educação de crianças, para que amem a Deus de todo o coração, mente, força e alma, não precisaremos mais investir tempo trabalhando em cima de questões morais e espirituais, como, por exemplo, o aborto, o homossexualismo, o jogo e a pornografia. Os caminhos de Deus fluirão naturalmente nas vidas das pessoas que abraçarem a Deus e os seus princípios. Poderemos então confiar que entre as nossas crianças farão o que é certo. Terão firmes em seus corações, mentes e almas um entendimento inabalável do que é certo e um desejo irresistível de agir de acordo com isso. Que privilégio nosso! Conduzir essas crianças no caminho certo. E a partir do momento que elas tomarem a decisão por Cristo, quem segura essas crianças? No propósito de viver uma vida com Cristo. Isto é maravilhoso. Então, o que é aconselhar? Aconselhar é exatamente fazer perguntas reflexíveis, intencionais, acerca do plano de salvação. Esteja você preparado, estude sobre isso. Também aconselhar é apresentar a palavra de Deus às crianças. Aconselhar é deixar o Espírito Santo agir.
a nossa parte enquanto líderes de pequenos grupos em aconselhamento de crianças e adolescentes está no fato de você consagrar a sua vida ao Senhor, depender do Espírito Santo e estudar, sim, ter uma vida de comunhão com Deus. Essa é a sua parte. Mas, no momento que é lançado um convite à criança, deixe que o Espírito Santo flua naquele momento especial e confie no poder dele para transformar os corações e no poder da palavra que foi ensinada durante o período que você esteve com elas. Por isso que é importante. E há exatamente 4 momentos especiais durante o aconselhamento que nós precisamos pensar. Esses momentos são especiais. O primeiro momento é você precisa checar, através de perguntas, como está a compreensão pela criança da mensagem que você transmitiu. Durante todo o conteúdo que é ministrado nos encontros do campi, naqueles PGs aos quais você está à frente, você vai perceber que a criança vai assimilando. Você vai transmitindo a mensagem do plano de salvação e essa criança vai ouvindo, sendo confirmado pela memorização dos versículos, e assim ela vai sendo conduzida por um caminho de entendimento, de conhecimento das coisas de Deus. Mas é necessário que através de perguntas você veja com a criança se ela está compreendendo essa mensagem. Esse é o primeiro momento. E algumas perguntas importantes podem ser dadas nesse primeiro momento, que é acerca da necessidade. A principal necessidade que a criança precisa saber é a sua necessidade espiritual de salvação. Ela está em pecado. A palavra de Deus nos diz e mostra através de versículos que a criança está perdida. Ela está em pecado. Ela está afastada de Deus. Essa é a sua necessidade. A necessidade de perdão dos seus pecados. Então você pode chegar para ela e perguntar: por que você precisa receber Jesus? Pergunte a ela: você peca? Você pode me dar alguns exemplos do que é pecado? Você sabe o que nós merecemos por causa da nossa condição de pecador? Isso tem que estar bem claro. Pessoa nenhuma se converte se ela não entender a sua situação diante de Deus. E também as crianças, elas precisam reconhecer que estão na condição de pecadores, afastadas de Deus. Você abre ali em Romanos, capítulo 3, verso 23, e a palavra de Deus nos confronta, e a criança vai perceber e entender, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela, mesmo como criança, está inserida nesse todos. E é isso que deve ficar bem claro para as crianças que você está convivendo. E eu acredito que também nós, líderes, pastores, pais, precisam ter consciência da condição espiritual das crianças. Há um grande equívoco de pessoas acharem que porque as crianças são infantis, há um romantismo em torno da infância, e achar que a criança, pelo fato de ser pequena, inocente, entre aspas, a criança não tem pecado. Todos nós precisamos compreender que a condição da criança de pecadora. Então, a necessidade que a criança precisa saber, a necessidade da sua condição de perdão. Mas imediatamente você já apresenta a solução. Essa solução é o caminho, e este caminho é Jesus. Então você converse com ela, dirija com essas perguntas acerca de Jesus. Pergunte para ela: você sabe quem é o Senhor Jesus? Pergunte para ela o que foi que o Senhor Jesus fez por você, por todos nós. E por que Jesus fez isso?
Pergunte para ela o que aconteceu com Jesus ao terceiro dia após a sua crucificação. Apresentar a pessoa de Cristo, a sua obra e missão. E principalmente o seu sacrifício na cruz. E também a sua ressurreição, a sua vitória contra a morte. A criança precisa conhecer o caminho e saber que ela precisa aceitá-lo. Porque sem Jesus, como ele diz, jamais chegaremos a ver o Pai. Ele é o caminho. Quantos versículos maravilhosos nos traz a palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse ele. E em 1 Coríntios, você pode ter o seu marcador de página na sua Bíblia e já ir diretamente ao versículo. E essa palavra convencerá essa criança. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o verso 3 e 4 nos diz essa palavra. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que palavra abençoada, que promessa maravilhosa. E também lá em João, capítulo 1, verso 12, Jesus diz aqui em sua palavra, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Essa é a promessa. Esse é o caminho. E ela vai perceber, mediante as suas perguntas, e à medida que ela for colocando para você o seu entendimento, você vai conduzindo e ela vai perceber que a atitude que ela precisa tomar é de aceitação. Então, dê-lhe essa oportunidade. Esse é o momento importante. A criança perceber a sua necessidade de saber quem é o caminho. E o segundo momento é o momento da decisão, o momento mais importante. O momento em que o Espírito Santo vai agir na vida dela. E aí você vai continuar a fazer essa pergunta então. Uma pergunta-chave nesse momento. Você gostaria de pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você gostaria de orar, falar com Deus nesta hora? Eu posso lhe ajudar. Esse é o momento decisivo. E um versículo certo pode direcionar a criança na atitude que ela precisa tomar, conforme vemos também lá em Romanos, capítulo 10, verso 12, se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. E a criança poderá tomar ali a sua atitude de decisão, porque você fez o convite, você ofereceu essa oportunidade para ela. E nesse momento a criança vai orar. Isso tem que partir dela. Nós não podemos forçar, não podemos induzir esse momento. Isso tem que ser espontâneo. E naquele momento de oração, você também ora junto com ela. E ambos na presença do Senhor. Essa criança, pela fé, entrará na família de Deus. E o seu nome será escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa! Esse é o propósito primordial de todo o trabalho que realizamos com as crianças. Isso é muito importante. O terceiro momento, depois que ela faz essa oração de pedir perdão, novamente você vai entrar com perguntas para checar, para que a criança realmente compreenda esse momento de decisão, essa tomada de decisão, essa atitude. Então você pode falar acerca da certeza da salvação e você pode também apontar versículos que essa criança possa guardar em seu coração na certeza de que Jesus está ouvindo sua oração e que sua atitude é decisiva na sua vida. Ela está nascendo de novo.
As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. E a criança vai tendo essa certeza. E os versículos vão confirmando em seu coração. E o Espírito Santo a vai convencendo. E aí o quarto momento, que é o momento em que você vai apresentar à criança os passos que ela terá na sua vida com Deus. E aí o crescimento espiritual será apresentado a ela. Talvez vá surgir algumas dúvidas no seu caminhar. E se eu pecar novamente? O que eu posso fazer? É aí que a criança terá que ir até 1 João, lá no capítulo 1 de 1 João, lá no verso 9, que diz: olha, criança, a palavra de Deus diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa. Essa confissão de pecados. Falar com Deus como se fala com um amigo e crer que Jesus é o seu advogado. A sua vida cristã, o caminhar, através da oração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, o seu devocional diário. Como é maravilhosa a proposta do discipulado pelo Camp Brasil, em que podemos ter um direcionamento para que a própria criança faça o seu devocional diário. Como o Senhor vai falar com ela? Lendo a Bíblia, orando e tendo seu momento de comunhão com Ele. Essa criança vai se preparar também através da leitura da Bíblia e sentir o desejo desse caminhar. Aí você pode falar sobre a igreja, em que ela pode procurar uma igreja e ser direcionada e um pastor a acolher. Precisamos fazer parte de um rebanho, porque somos ovelhas do Senhor. E as crianças também poderão ter essa certeza. Você pode perguntar para ela: você sabe de quem você é filho agora? Então, você pergunta assim: mas como você sabe que você é filho de Deus? Aí você lê novamente capítulo de João, verso 1 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Isso tem que ficar gravado na sua mente e seu coração. E a criança saber, você pergunta: o Senhor Jesus vai ajudá-lo? E ela vai responder pela fé, conforme diz a palavra de Deus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa é uma palavra que a criança precisa guardar. Nesse momento de crescimento espiritual, a criança vai também receber uma tarefa muito especial, a sua missão de testemunhar, de saber que aquela bênção não é só para ela, que ela pode pegar esse presente da salvação e anunciar a outras pessoas para que os seus coleguinhas, aqueles com quem ela convive, os seus pais, os seus irmãos, priminhos, tios, que ela pode falar acerca de Jesus, apresentar a Jesus. Então, nesse momento de saber como será a sua vida cristã, em que a criança poderá orar, ler a Bíblia, ter o seu momento devocional de comunhão com Deus, por ela mesma, e ainda testificar de Jesus, ela vai se sentir plena, ela vai se sentir cheia, e o Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e transformar essa criança no pequeno missionário. Como é maravilhoso saber como as crianças, elas são tão abertas ao Evangelho. E elas são propensas, são como pequenos missionários. Nunca se teve, em toda a fase da vida, um momento mais propício para ter essa comunhão com Deus e crer nas coisas de Deus como a infância. É a melhor fase, é o melhor momento de se ganhar uma pessoa para Jesus. Agora, quando você vai fazer esse aconselhamento? Quais serão os momentos? Com certeza Deus vai preparar. E se você está sensível à voz do Espírito Santo, se você se preparou, se você estudou a palavra de Deus, todo aquele direcionamento dado nos manuais do discipulado, você pode perceber que esses momentos surgirão durante o PG.
nas falas, nas memorizações dos versículos, no seu diálogo com as crianças. Elas vão te dar um sinal, você vai perceber que aquele momento é especial, que aquele momento é único, que Deus está preparando para que você lance o convite, para que ela possa aceitar. Não negue à criança a oportunidade de fazer isso. Nas escolas bíblicas dominicais, a exemplo do texto que eu li, de uma professora que durante anos esteve à frente de uma classe de adolescentes, mas nunca lhes fez o convite, nunca lhes abriu a oportunidade, talvez porque não soubesse, mas estamos cientes disso agora, que no momento da escola, em que você está discorrendo uma lição bíblica, ali está inserido o momento certo para que você possa fazer este convite de aceitação a Cristo. Também nos eventos, né, em todas as oportunidades. Talvez você possa ver tantas vezes alguém lançando o convite, e aquele tanto de criança vai à frente, mas será que aquelas crianças realmente estão convencidas? Elas estão sabendo do que está acontecendo? Aquele momento ali, será que as crianças estão realmente conhecendo o plano de salvação? Elas estão sensíveis à voz do Espírito Santo? Elas estão cientes da sua necessidade de salvação, do seu estado de pecado? Será que as crianças sabem quem é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade, que Ele é a vida? Será que as crianças sabem que elas têm essa oportunidade de receber o perdão de Deus nas suas vidas? É muito importante que esse momento seja especial. E se possível for, você faça ele individualmente. Isso pode ocorrer através do evangelismo pessoal. E também em casa, quando os pais se propõem a fazer esse trabalho. Na verdade, o discipulado é uma ordem de Jesus dada aos pais. A palavra de Deus nos fala o tempo inteiro em Deuteronômio, capítulo 6, ali há uma abordagem específica de Deus determinando aos pais ensinar a criança. Estar ali apresentando a palavra de Deus, apresentando os princípios do Senhor, andando pelo caminho, deitando, levantando e colocando como testeiras nas portas, como sinal ali os versículos visualizados dentro do lar e na convivência natural com os filhos, nos momentos de devocional dentro do lar, os pais conduzindo esse período, eles mesmos ter o maior e grande privilégio de ganhar os seus próprios filhos para Jesus. Eu costumo dizer aos pais que eles não deveriam deixar que outro ganhe para Jesus o seu próprio filho, que ele seja essa pessoa, que eles ganhem essas crianças pelo seu próprio testemunho, pela vivência, pela convivência, a criança possa ver dentro de casa o exemplo dos pais, exemplo de fé, de comunhão, de exemplo de fidelidade a Deus e para com sua palavra. Os pais são privilegiados, porque eles podem ganhar os seus filhos no lar, dentro de casa. Qualquer lugar. Você pode fazer o uso de um recurso tão simples, um brochinho na sua roupa. Você pode apresentar e chamar a atenção de uma criança e apontar todos os pontos do plano de salvação. Falando ali, primeiramente, sobre Deus, o seu amor, o nosso Deus Criador. E o nosso Deus que nos preparou ali um plano especial. Falar para a criança também acerca do pecado, como que se originou, em que momento. Quando o homem ali no jardim do Éden, no seu primeiro lar, pecou ele e sua mulher. Falar do pecado e também já apontar o caminho que é Jesus. E o plano de salvação em que Cristo seria dado como sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus, o Filho de Deus, viria à terra, nascendo, e assim você apresentar a vida e a missão de Jesus, de forma resumida, apresentando principalmente a sua morte e ressurreição. E falar que, com essa atitude, Jesus abriu para nós a porta
Ele mesmo se coloca como a porta. Quem vem a mim, quem me segue, jamais estará em trevas, mas verá a luz da vida. Que coisa maravilhosa! Em qualquer lugar você pode apresentar esse plano de salvação e dar à criança a oportunidade, através do convite. Você quer aceitar Jesus na sua vida? Você quer receber o perdão de Deus para você? Então, como nós vamos proceder? Como já disse, reserve a criança à parte, separadamente. Faça daquele momento especial, um momento de diálogo, um momento que você possa deixar a criança tranquila ao seu lado, à vontade, para abrir o seu coração para você. Faça perguntas. Pergunte a ela se ela sabe todas aquelas perguntas que eu apresentei para vocês, acerca do plano de salvação, sua necessidade, o caminho e também a aceitação. Mas nunca force nem induza essa decisão. Ore por você mesmo. Ore pela criança. Seja breve. A atenção da criança é curta. Seja breve. Tenha uma mensagem objetiva, simples e pessoal. Você se dirige à criança e pergunta: você crê que Jesus é o Salvador? Crê que ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Você gostaria de confiar a sua vida a Cristo? Perguntas pessoais serão direcionadas às crianças. E eu quero dizer a você de todo o trabalho que realizamos para Deus na evangelização e discipulado das nossas crianças, não há momento mais sublime, precioso, do que ver elas se rendendo a Cristo e você ter ali nas suas mãos alguém que se tornará discípulo de Jesus. Martin Lloyd-Jones disse certa vez: para um pregador, e eu diria discipulador, não existe nada melhor do que sentir a unção do Espírito Santo enquanto se prega e ouvir as almas sendo trazidas da convicção do pecado e experimentando um novo nascimento. Amados, a realidade é uma só. Ou se está em trevas, ou se está no caminho da luz, que é Jesus. E nós que estamos na luz, na verdade da palavra de Deus, temos Jesus no nosso coração. Somos nós que temos de ir até onde estão aqueles que estão em trevas e resgatá-los para Deus. Esta é a mensagem. Esta é a nossa missão. Resgatar crianças, adolescentes e jovens que estão em trevas porque não conhecem essa palavra, não conhecem a sua condição, não sabem acerca da perdição. Não sabe que o caminho já lhe foi dado, que é Jesus. Não conhece sobre Jesus. Não sabem nada sobre o amor de Deus. E nós devemos resgatar essas pessoas para a luz. E o Espírito Santo lhes vai abrir os olhos. Diz que numa certa cidade, uma criança caiu no rio. E todos apavorados correram ali naquela ponte, desesperados, mães, curiosos, várias pessoas gritavam: uma criança caiu no rio, as mães desesperadas, será que é o meu filho? E aí aquela criança se debatendo, ela estava em risco de morte, era necessária uma atitude urgente. De repente aparece um herói, vem correndo, amarra uma corda na sua cintura e pula em direção àquela criança, naquele rio turbulento, determinado. E ele ali foi nadando, lutando contra as águas, conseguiu resgatar, pegar aquela criança e finalmente, para chegar ali à margem, ele gritou: puxem a corda. E as pessoas lá na ponte começaram a olhar uma para a outra, olhando: que corda? Nenhum deles pegou a outra extremidade da corda. E, infelizmente, amados, aquele homem que foi o herói, que com coragem pulou para salvar a vida daquela criança, junto com ela foi levado pela correnteza
e morreram porque nunca mais viram. Eles morreram afogados. Eu quero dizer a você que existe aqueles que pulam no rio. São os líderes, os que vão em busca das almas. E também aqueles que estão ali para segurar a outra ponta da corda, os coordenadores, os supervisores, os pastores. Todos nós estamos segurando a outra extremidade da corda. Pode pular no rio e resgatar as crianças. Pode ir onde estão as pessoas nas trevas. Vá, busque-as, resgate-as, traga para a luz. E nós estaremos segurando a outra extremidade da corda, para que você possa fazer o seu trabalho, a sua missão em resgatar almas para Jesus. Esse é o trabalho do Camp Brasil. Esse é o trabalho do discipulado de crianças. Nós vamos resgatar não só as crianças, mas com certeza as famílias delas. E não podemos calcular o que Deus poderá fazer através da vida desses meninos e meninas que você terá ali como líderes em treinamento. Porque Deus tem propósito na vida de cada um. Vamos segurar a extremidade da corda para que você pule, para que você resgate crianças para Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus confirme cada vez mais a sua obra, a missão que você precisa fazer para Deus. E estamos aqui com essa proposta de discipulado de crianças e adolescentes, com recursos apropriados, com material incrível, pensado